Bom, quero trazer o tema para vocês que eu tenho preparado para essa noite. É uma continuação do último tema que eu trouxe sobre Jesus tinha outros olhos. E hoje eu quero falar para vocês sobre, pode até colocar no telão, Jesus tinha um outro reino. Creio que é importante nós pararmos para pensar sobre isso, porque muitas vezes nós confundimos a maneira com que nós devemos lidar na igreja com as coisas, com a maneira que o mundo usa para lidar com as coisas, com pessoas, com problemas, com pecado. Jesus tinha um outro sistema, um outro reino. E nós falamos na semana retrasada, estive falando sobre os olhos de Jesus, como Jesus enxergava coisas erradas na vida de alguns que ninguém via, pessoas intocáveis, que eram realmente consideradas super santas. Jesus falava, não é bem assim. E outras pessoas que eram consideradas totalmente pecadoras e indignas de participarem do reino dos céus, Jesus tem chamado elas para participarem. Foi assim um tema que para mim até isso assusta às vezes pensar nessa maneira de Jesus enxergar as coisas. Isso faz com que nós tenhamos que ser muito sinceros com Deus e não tentar esconder nada. Assim como foi a nossa música, né? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Nada posso esconder. A gente pode brincar de ser alguma coisa para quem está do lado. A gente pode usar um vocabulário bonito para parecer um bom cristão para quem convive com a gente. Mas Deus sabe quem nós somos de verdade. De verdade. Ele conhece a laranja por dentro. Ele conhece a maçã por dentro. Ele não vê só a capinha bonita por fora. Semana eu peguei um caqui. Eu gosto de caqui. Minha fruta predileta. Se tem caqui lá em casa, tem que me segurar. Eu acho que até estou engordando por causa de caqui, tá? Não é chocolate, é caqui. Peguei um caqui, mordi por dentro, estava podre. Deus já nem ia morder, ele falou, não, eu já estou vendo ali dentro, está podre. E a nossa vida é assim, é aberta perante Deus. Ele vê se por dentro está podre, como é que está a nossa situação. E porque ele enxerga as coisas melhor, ele também tem uma outra maneira de lidar com as coisas. Ele tem um reino diferente. Quero falar hoje sobre o reino de Jesus, uma outra forma de governo do que existia até na época. Um sistema diferente de se relacionar, um sistema de aplicação de leis diferente do que existia. Uma maneira diferente de lidar com pessoas. Nós vemos uma série de coisas diferentes naquilo que nós queremos chamar de reino dos céus. Reino dos céus. Ele é diferente do reino desse mundo. E se nós observamos isso na Bíblia, nós muitas vezes nos assustamos. E hoje vocês vão talvez sair de novo assustados daqui e pensando, puxa vida, será que tanto tempo eu não observei que as coisas com Deus são diferentes? Porque nós lidamos diferente. Nós temos que aprender a viver nesse reino diferente que é o reino dos céus. Às vezes achamos que ser cristão é só se converter, ter perdão para os pecados, então eu tenho meu lugar no céu. Não, é deixar vir o reino de Deus para a nossa vida, começar a viver dentro desse sistema diferente de pensamento, de amor, de perdão, de graça, que é o reino de Deus. Ser cristão não é só se converter e ter um passaporte para o céu. Isso faz parte, mas ser cristão é aprender a viver no reino de Deus. O reino de Deus. E o reino de Jesus era muito diferente do que os reinos da época. Tem um versículo que vocês podem acompanhar aqui comigo, que disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando o pessoal achou que ele ia fazer um reino dele aqui, ele falou, não, minha maneira de governar não é essa. Meu reino é de outro mundo. O reino de Jesus não é como o reino do mundo aqui que nós podemos enxergar. Ele é um reino que tem prioridades diferentes. Por exemplo, nós vemos, quero dar ênfase como Jesus começou a sua mensagem. Parem para pensar, será que foi a primeira mensagem de Jesus? Nós sabemos que qual foi o primeiro milagre, mas a das primeiras mensagens e mais marcantes que Jesus trouxe foi logo depois que ele já surpreendeu todos nós ao escolher os discípulos. Então Jesus começou, ele primeiro foi tentado no deserto, 40 dias, tentado por Satanás, passou. Aí ele falou, agora que eu passei a tentação, vou escolher discípulos. Escolheu os pescadores, surpreendeu.
Aí ele começou a mensagem dele, que é o famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é assim uma das bases para a mensagem que até hoje não se cansou de pregar sobre o Sermão da Montanha. Foi as primeiras coisas que Jesus falou. E ali logo ele falou sobre o reino e quais são as pessoas que estão em foco nesse reino de Deus. Um reino onde fracos e doentes recebem atenção. Sabe a primeira coisa que aparece no Sermão da Montanha de Jesus? São as chamadas bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele, bem-aventurado aquele. E isso foi a primeira coisa que Jesus falou. E ele já trouxe ali uma mudança drástica para tudo aquilo que se via na época. Se nós pararmos para olhar as revistas, capas de revistas que nós temos hoje, quem são, segundo o nosso mundo, as pessoas de sucesso, os bem-aventurados, os famosos, aqueles, vocês estão olhando detalhes, agora eu tentei tirar tudo que seja obsceno demais, porque é assim que funciona. Olha para mim um pouquinho, gente, secou aqui, né? Rapidinho de novo. Vocês veem aí artistas, pessoas de poder, né? Quase que daria para dizer assim, ó, bem-sucedido, olhe para a vida daquele que canta bem, aquele que é bonito, ator de cinema, aquele que rege governa um país inteiro, pessoas de negócio bem-sucedidas, artistas de televisão e assim por diante. Agora, olhem aqui para mim. Quais seriam as pessoas que Jesus iria colocar em destaque como felizes, bem-aventurados? Pessoas em foco. Vamos ler. Vamos ler lá no início da mensagem que Jesus trouxe sobre esse novo reino. Mateus capítulo 5, 2 a 12. E ele começou a ensiná-los, lá no Sermão da Montanha, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Quais são as pessoas de destaque no reino dos céus? Quem que ele começa a destacar como feliz? Pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, puros de coração, pacificadores e os perseguidos. O reino dos céus começa a destacar pessoas de sofrimento e falar: olha, esse aqui, ó, esses são felizes, eles vão ter uma recompensa. O reino do céu já começou chacoalhando a cabeça do povo, que estava acostumado a ver na revistinha, estava acostumado a ver os famosos como os fortes, como os grandes. E de repente Jesus fala: não, felizes são outros. O reino dos céus começa a dar ênfase e começa a dar um foco para pessoas diferentes do que as que eram dado foco até então. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Ele entendeu isso. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados, ou seja, quando se converteram. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo para desprezar as que nada são, para reduzir a nada as que são. As desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Para que, o alvo disso aqui, para que ninguém se vanglorie diante dele. Nós vemos Paulo também destacando pessoas. Deus escolheu as coisas loucas, coisas fracas, insignificantes aos olhos desse reino, coisas desprezadas por esse mundo. Esse Deus escolheu. Deus escolheu para um reino. Um reino diferente, um reino que nós
eu acho que até hoje não entendemos. Por que nós temos que saber isso? Porque nós fazemos ao contrário de Jesus. Nós valorizamos pessoas que a sociedade valoriza. E às vezes acabamos menosprezando as que a sociedade valoriza. Nós olhamos para alguns e falamos, esse vale. Esse aqui não vale tanto. E se Jesus viesse aqui, ele ia fazer bem o contrário. Ele falou, não, aqui, atenção para esse que você está falando que não vale nada. Ele é que precisa. Olhe para ele. O reino de Deus é bem diferente. Além de valorizar pessoas diferentes, ele é um reino onde o líder também é servo. Isso aqui é muito interessante. Na época dos apóstolos aqui, eles estavam acostumados a ver os imperadores de Roma. Sabe qual que é a diferença de um rei e de um imperador? Um rei governa um povo. O imperador governava sobre vários povos ainda. E aqui ele sentava no seu trono, e eles estavam acostumados a ver um reino como algo assim, sendo comandado por um chefe que senta e dá ordens. Ele tem o seu trono e tem aqueles que ajudam. Isso os discípulos viram. Lá em Marcos 10, você não precisa abrir a sua Bíblia agora, nós vemos um episódio bem interessante de João e Tiago. João e Tiago estavam vendo que Jesus estava falando do reino dos céus, e eles ainda não entenderam que o reino era diferente. Sabe o que eles falaram? Eles chegaram assim, Jesus, nós vamos te pedir uma coisa, você vai fazer aquilo que a gente vai te pedir? Bem assim, sabe quando criança faz assim? Eu vou te pedir uma coisa, você vai dar aquilo que eu vou te pedir? Aí, bem essa pergunta, se vocês forem ler lá. Aí Jesus fala assim, tá, fala o que vocês estão pedindo. Então, eu e o João, a gente estava pensando, quando você sentar no teu trono, no reino, eu e o João queremos sentar do teu lado, um na direita e outro na esquerda. Pode, Jesus? Pode. E aí Jesus começa a responder, ele fala, gente, vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar? Estava falando da morte dele já e o batismo que eu vou passar. Podemos. Tá bom, vocês até que poderiam. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, quem vai sentar à direita e à esquerda, não sou eu que escolho, isso aí está designado por Deus. E daí ele completa explicando como é que funciona a maneira de governo no reino. Imagina eles ouvindo isso aqui. Vocês sabem, falando ali para os dois, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Olha aqui, Tiago e João. Não será assim entre vocês, não. Ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos os outros. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu até imagino os dois ali pensando, falei, eu achei que a gente ia sentar no trono, mas pelo jeito a gente vai ter que limpar o trono. Entendendo? Eu achei que a gente ia ganhar uvinha na boca e um vinho no copo. Agora Jesus está falando de servir. João, acho que a gente deu furada lá. A gente tentou falar com ele, não deu muito certo. É diferente esse reino, João. É diferente. Lá não é aquele que senta e que está lá na frente. É aquele que serve. Aquele que ajuda os outros. Isso me lembra do meu tempo de seminário. Nós tínhamos 2 dias certos da semana que eram dias de limpeza no seminário. Nossa, tinha uma tia lá que ela era muito detalhista na limpeza. Uma vez eu limpei o chão, ela olhou para o chão, fala, limpa de novo isso aí. Eu limpei de novo o chão. Mãe, se limpava bem os chãos, mas eu devia ter limpado mais em casa, porque lá eu não sabia. Aí, limpamos o chão e 2 vezes por semana limpava o chão dela. Agora tá bom, Zé, agora vamos lá. Agora o banheiro, falta o vaso. Dos piá ou das meninas? Dos piá, é claro. Falei, nossa. Aí os piá, quando começaram a limpar os vasos, entenderam que tinha que cuidar, né, na hora de fazer as coisas, porque depois é eles que tinham que limpar. E aí tinha lá 2 dias, Putzdienst se chamava, era o serviço de limpeza. Aí a gente estava lá e tinha muitos seminaristas que não gostavam dessa hora. Ixi, eles gostavam de estar na sala de aula, falando sobre teologia, gostavam de estar pregando, mas chegava na hora do Putzdienst, heute gibt's Putzdienst, hoje tem dia da limpeza. Aí já começava, um dia, eu lembro, o serviço era pesado às vezes, um dia estava tão frio fora, cerca de menos 5 graus, 5 graus negativos, eu estava pintando com tinta óleo o portão do seminário. Cada meia hora eu tinha que levar aquela tinta óleo
para colocar em cima do aquecedor, porque ela já tinha congelado. Aí ela ficava mole de novo, voltava, pintava, depois meia hora levava de volta. E eu achava isso divertido, imagina, né? Começava a congelar na minha frente a tinta. E um dia nós estávamos ali limpando, e alguns murmurando, e meu professor falou assim: Isaí, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando a gente descobre como vão ser os bons pastores? Não sei, por quê? No dia do Putzdienst. Que bom que eu estava limpando naquela hora. Feliz da vida ainda. Ufa. Falou, é aqui, olhando aqui, ó, na hora da limpeza, que a gente sabe o que vai dar de bom daqui 4 anos. Porque aqueles que não aprendem a servir aqui, eles não vão servir a sua igreja nunca. E o reino dos céus é diferente, Isaí. Estão vendo? O reino dos céus é diferente. O reino dos céus é um lugar onde aqueles que lideram também servem junto. E eu quero dizer assim, você quer ser grande no reino de Deus? Então seja um servo do seu próximo. Seja um servo do seu próximo. E você vai ser grande no reino dos céus. Quem é que vai estar sentado no lado direito de Jesus e à esquerda? Tiago e João, não sei se eles aprenderam a lição talvez, mas serão humildes, pessoas servas, dispostas a ajudar o próximo. Aprendi também, observando o reino de Deus, que ele é um reino de perdão e chance para recomeçar. Na época, os romanos eram muito conhecidos pela sua rigorosidade. Alguém errou, cadeia para ele. Roubou, talvez até pena de morte. Do lado de Jesus, nós ouvimos que tinham ladrões, que estavam ganhando a pena de morte. O Velho Testamento também tinha uma rigorosidade muito grande. Alguém traiu, era apedrejado. E ali tinha então um sistema bem claro de entender. Pecado, para qualquer pecado existe uma punição legal. Esse era o sistema do reino até então. Pecou, tem uma punição legal. A lei exige que se puna. E isso existia tanto no Velho Testamento como no reino romano. Aí aconteceu algo diferente, lá em João capítulo 8. Em João capítulo 8 chega uma mulher adúltera. E a Bíblia nos diz que ela foi pega no flagra. No flagra. Não sei se parou na hora ali ou esperaram, mas pegaram na hora. Falaram, é você mesmo. Pedra nela. Pegaram essa mulher e falaram, opa, antes de nós apedrejar, tem um homem que é muito bonzinho. Vamos ver o que ele vai fazer agora perante esse povo que está gostando dele, que é o tal de Jesus. Vamos levar para ele, porque nós entendamos certinho que quem pecou tem que ser punido legalmente. A lei fala isso. E essas pessoas chegaram então até Jesus, e eles já tinham versículos de cor na cabeça. Eles sabiam onde é que Moisés tinha escrito que existia essa punição legal para ela. Só que eles não sabiam que no novo reino de Jesus existia algo no meio que se chamava perdão. E eles vão aprender essa lição agora, enquanto eu vou contar para vocês, vocês vão entender. Algo novo no reino de Deus, que está entre a punição legal e o pecado. Aconteceu assim, ó. Chegaram para Jesus e falaram, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que é que diz? Sabe o que Jesus fez? Sentou, se abaixou, ficou escrevendo na areia. Não deu muita bola para os caras. Continuou escrevendo na areia, eles falaram, Jesus, nós queremos saber o que se tem que fazer com essa mulher. Cheios de ódio, sabendo, ela pecou, agora tem uma punição legal. De repente, Jesus se levanta, olha para os homens. Eles tinham entendido que a mulher tinha pecado e tinha essa punição para vir sobre ela. E Jesus fala, ei, se algum de vocês estiver sem pecado nenhum, então atire por primeiro essa pedra. Jesus mostra algo novo no reino, que se chama perdão. Estava condenado? Estava. Pecou? Pecou. Merece a punição? Merece. Jesus fala, merece mesmo. Jesus sabia do Velho Testamento, mas ele fala, só que tem algo novo aqui no meu reino. Se chama perdão. Vamos dar uma chance para começar de novo. Alguém de vocês não pecou? Atire a primeira pedra. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão? Onde estão eles? Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela diz assim, ninguém, Senhor. Ela viu que todo mundo tinha ido embora. E declarou, Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e não peque mais. Não faça de novo.
Mas isso era algo no reino de Deus que existia, que não existia no mundo lá fora e não existe no mundo lá fora ainda hoje, dessa maneira. Perdão, alguém errou, tem que ser punido, sim, mas no reino de Deus existe algo novo que Jesus trouxe que se chama perdão, que libera, que dá uma chance de recomeço para aquele que não teria chance nenhuma perante a sociedade. No reino de Deus, ele recebe uma chance. Amém? Isso significa que nós temos uma nova chance quando falhamos, mas que nós temos que dar uma nova chance quando outros falham. E ainda por último, tenho também, Jesus tinha um outro reino, um reino que ama até os seus inimigos. Caramba! Quando eu preparei essa mensagem, eu sabia que essa é tem aquele tipo de mensagem que é animadora, assim, que Deus te ama e que aí você fala assim, amém, é isso aí, pastor, eu vou para casa motivado. Tem aquele outro tipo de mensagem que fala aquilo que a gente não gosta de ouvir, que a gente fala um amém diferente. Ele não é assim, amém, é amém, pastor. Quando a gente fala em amar os inimigos, amém, pastor. Ninguém quer amar os inimigos. Ninguém fala, isso aí, pastor, prega aqui, eu vou sair dar um abraço nele hoje à noite. Não, nós não gostamos disso. Nós resistimos. E quando se fala sobre esse ponto aqui do reino, também nós ficamos resistentes. Mas é assim que funciona no reino de Deus. E é assim que deve funcionar em nossa vida. Jesus disse o seguinte, Mateus 5, lá no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aí vem algo novo no reino. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, e que recompensa vocês terão, receberão, até os publicanos fazem isso. E aí vem, olha aqui que legal. Se você falar um alôzinho, saudar lá na rua, apenas o seu irmão, o que está fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Aquele eu cumprimento, aquele eu não cumprimento. Você vai falar assim, o mundo é a mesma coisa, lá fora é igualzinho. Você vai fazer diferente, você vai cumprimentar aqueles que você odeia. Você vai orar por aqueles que você odeia. E aí eu quero fazer uma pergunta. Você tem orado pelos seus inimigos? Já pensou? Sentar com a família e falar, filhos, vamos fazer uma listinha dos inimigos agora. Como assim? Fala aí, filho, quem que se odeia lá na escola? Ih, fulano, vamos botar aqui. E você, quem que odeia a mamãe? Ixi, eu odeio a minha vizinha, porque não sei... Então vamos colocar o nome aqui. E você, pai, eu odeio aquele meu colega de trabalho porque ele fala mal de mim. Vamos colocar o nome na lista aqui, beleza. Agora, o que vamos fazer? Nós vamos orar por eles. Pedir que a bênção de Deus caia sobre a vida deles. Quem ora hoje no almoço? Aquele silêncio, sabe? Quem é que vai orar? Quem é que vai orar pelos inimigos? O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. E o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo o reino do mundo? Ou nós queremos trazer o reino de Deus para a nossa vida? Eu quero trazer o reino de Deus para a minha vida. Se você quer, diga um amém. Eu quero terminar ainda contando uma história que eu lembrei quando eu vi esse exemplo aqui. Diz que uma certa vez um homem tinha uma panificadora junto com uma pequena mercearia. Ele já estava há anos num bairro mais humilde da cidade, ganhava os seus pila fazendo os pãozinhos, cumprimentando os clientes, já estava ali anos ganhando os seus trocos. Um dia começaram a aparecer umas máquinas e fizeram uma limpa no terreno baldio que estava do lado. Terreno grande. O senhor da padaria olhou, ficou interessado, falou, nossa, o que está acontecendo aqui? Não, estamos começando a preparar o terreno porque vai sair aqui um hipermercado. Hipermercado tem padaria lá dentro? Tem tudo, senhor, não se preocupe. Eu não acredito. Anos trabalhando aqui na minha panificadora e agora vem o cara aí. Não. Começou a odiar. Chegou lá para o seu pastor e falou, pastor, nós temos que pedir a bênção de Deus sobre a minha vida. O que está acontecendo? Estão fazendo um hipermercado do lado da minha panificadora. Assim não pode, pastor, tem que ser embargada essa obra. Tem que vir lá algum órgão maior e vamos orar para que isso não dê certo, porque senão eu estou quebrado, pastor. Pelo amor de Deus, faz uma oração poderosa. Aí disse que o pastor falou assim, vamos fazer um pacto de oração. Vamos, pastor, vamos fazer 30 dias.
Vamos, como é que é esse pacto aí? 30 dias você vai orar pelo empresário que está fazendo esse negócio. O quê? Aquele cara que vem com o carro importado, cada vez olhar lá as máquinas trabalhar? Eu nem olho na cara daquele fulano. Então você vai começar a orar por ele. Beleza? Só porque você está mandando, pastor. Eu vou orar por ele. Foi. Você começou a orar, orou. Aí, passaram 30 dias, veio feliz da vida. Diz que a história é real. Veio feliz da vida conversar com o pastor. E o pastor, e aí, como é que foi o tempo de oração pelo seu inimigo lá, o empresário que vinha com o carro importado? Ele falou, pastor, nem te conto. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a orar por ele. Comecei a orar por ele. E depois de um tempo, comecei a sorrir quando ele passava. Eu sorria. Passou mais um tempo, fui orando. Aí quando ele vinha, eu cumprimentava ele. Falou, tudo bem? Depois de um tempo, ele me cumprimentou, pastor. Olha, que legal. E depois, continuei orando por ele. Eu já não tinha mais aquela raiva, aquele ódio. Acabei conhecendo ele um dia. Acabamos nos conversando e... Poxa, que bacana, é mesmo? E daí? Continuei orando por ele, pastor. E sabe o quê? Ontem ele veio e pediu se eu não quero ser o gerente da panificadora do hipermercado. E ele prometeu que eu vou ganhar no mínimo tanto quanto dava de lucro e ainda um pouco mais. Amém. O reino de Deus é diferente. Ah, não, no meu reino é assim, é ódio, é dente por dente, olho por olho. Não, comece a orar pelos seus inimigos. Você não sabe se talvez o seu inimigo é a porta que Deus quer abrir para a sua vida. Para seus negócios, para sua família. O reino de Deus funciona de uma maneira que o nosso mundo não conhece. E quando eu comecei a trabalhar nessa mensagem, eu parei para pensar, será que a gente, sem entender isso aqui, sabe o que está orando no Pai Nosso? Será que a gente sabe o que está orando no Pai Nosso? Eu parei para refletir sobre o Pai Nosso, que é a oração básica ali. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu... Pode falar forte. Venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. O que nós estamos orando ali? Estamos falando desse reino que perdoa o pecador, que valoriza os fracos, esse reino que ama o inimigo, esse sistema de reino, venha a minha vida. E aí Deus começa a trazer uma libertação para a tua vida, quando o reino dele começa a entrar no teu coração, que só Deus sabe a explosão de amor que vai surgir no teu coração. O reino de Deus é diferente. É um reino onde se ama o inimigo, se perdoa, se valoriza o fraco, onde os pacificadores são reconhecidos. E eu desejo de todo o coração, irmãos, que este reino governe sobre a sua vida. Esse reino dos céus. Que não seja o sistema e o reino deste mundo, mas que sim as regras do sistema do reino celestial possam encontrar vida na sua vida espiritual também. Posso pedir para vocês ficarem de pé? Nós queremos ler juntos o Pai Nosso para terminar. Que esse reino de Deus venha sobre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Pai Celestial, nós chegamos na tua presença como igreja. E eu quero te pedir, interceder, que venha realmente o teu reino, Pai. Tantas vezes oramos da boca para fora e não sabemos o que estamos pedindo, mas nós queremos te pedir hoje de verdade, que esse reino de perdão, que esse reino de amor, que esse reino que valoriza os fracos, que ama os inimigos, que esse reino entre nos corações que talvez estão com mágoas, estão sentindo rancor de algumas pessoas, que possam começar a sentir o reino de Deus trazendo liberdade para as suas vidas. Pai, faça com que flua o teu amor do reino dos céus sobre as nossas vidas e que as pessoas que nos conhecem, que convivem conosco, possam sentir que nós não somos desse mundo,
não somos desse reino, não seguimos esse sistema, seguimos o teu sistema, seguimos o teu reino, Pai. Venha, venha, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Abrirei meu coração, deixando a tua corredor. Vamos cantar. Um coração cheio do reino de Deus. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração estudar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Que esse amor que nós acabamos de cantar possa nos acompanhar a cada dia de nossas vidas. Desejo uma abençoada semana a cada um dos irmãos e uma boa noite a todos.